Edneuza Isaac Sado, filha de Faes Isaac Sado e Maria da Conceição Gomes Sado. Faes, relojoeiro, foi o professor Pardal, conhecido como professor Pardal, lá do Relógio Municipal, ou a mansão do cientista louco. E meu irmão, que tomava conta do relógio com ele, né? E era chamado de Lampadinha, porque era assistente dele. Meu pai libanês, mas viveu a vida toda, veio do Líbano ainda criança, mas se tornou amazonense e foi junto com meu avô, Isaac Sado. Durante muitos anos eles foram trabalhando por esses barrancos afora como comerciantes, né? E meu pai então aprendeu de uma maneira muito natural teoria musical. Ele lia uma partitura como ninguém, tocava sax, tocava flauta, tocava qualquer instrumento de sopro. E isso acho que veio infiltrado no meu sangue, né? Pelo fato de ele gostar da música, de ser músico, né? E também logo em seguida ele se tornou um grande relojoeiro, né? Então era muito, muito reconhecido aqui como relojoeiro lá no Relógio Municipal. E eu então, pequena ainda, com 5 anos de idade, minha mãezona sabia que eu era sapeca, então começou a me levar na Rádio Difusora, que naquela época tinha auditório, né, aos domingos, que ficava ali na Joaquim Sarmento, os fundos aonde é a Bemol, hoje no fundo da Bemol, e lá então eu cantava ali para ganhar concursos, né, de cantores mirins. Eu ia para lá, ganhava um corte de tecido para fazer uma roupinha, né? E morávamos na Miranda Leão, ali onde atualmente é o Shopping dos Camelões. Ali era uma vila de casa chamada Vila São José, onde tinha mais de 50 moradores que moravam ali. Eram pequenas casas, inclusive a nossa ficava no meio, era uma das maiores, né? E ali eu cresci. Quer dizer, passei a minha infância de menor, até a idade de mais ou menos uns 7 anos de idade, né? Ao nascer, minha mãe já morava ali, né? Meu pai. E eu então nasci no dia 16 de fevereiro de 1945, quando acabou a guerra. Eu costumo brincar, tive 4 irmãos, a Deusa, que já viajou, o Isaac, o Fainha, que também já viajou, e o Fausto. Nós éramos 5 irmãos, não é? E assim, de lá nós saímos para Saldanha Marinho, morávamos ali onde tem aquela vila que fica atrás do INSS, né? E eu dali foi que eu saí de lá somente com a idade de 14 anos, né? Passei toda a minha infância nesse centro. Saí da Miranda Leão para Saldanha Marinho, né? No centro. E eu costumo dizer que eu nasci no meu habitat, não é? Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, e o carnaval era ali na Eduardo Ribeiro, e o colégio, o Instituto de Educação do Amazonas ali, o teatro ali. Então eu nasci no meu habitat, porque foi ali, era no Instituto de Educação, onde foi quando eu estudei, né? E o Luz Esporte Clube, onde eu fiz o meu primário, meu curso primário todinho, foi feito na Escola João de Deus, que era o Luz Esporte Clube, e de lá eu já saí para o IEA, né? E então eu estava ali, dentro do meu habitat, né? O teatro ali e tudo mais. E eu costumo dizer que quando eu nasci, minha irmã nasceu em 42, eu brincava com ela, eu dizia, quando você nasceu, estourou a guerra, quando eu nasci, acabou a guerra. Então eu vim para pacificar, né? Então, assim, e de lá eu fazia nos colégios, né? Eu fazia questão de estar participando de todos os eventos que aconteciam dentro do colégio, desde o primário. No Luso, eu cantava, eu dançava, eu queria estar em evidência, né? Levava cascuda à torta e direita do papai, que o papai não queria filho artista, porque ele sabia o quanto ele tinha penado como músico, quer dizer, sem sobrevivência, né? E o receio dele era exatamente por causa disso. E a outra coisa, porque daquela índole machista árabe, né? Achava que a mulher tinha que aprender a lavar, cozinhar, cuidar dos filhos e do marido.
nada de estudos, né? E eu teimosamente fui lá e estudei. A contra a vontade dele, eu fui, estudei, fiz tudo aquilo que foi possível. E uma vez eu declarei aí, isso é verdade, eu nunca me deixei de jeito nenhum aprisionar, ou nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito sedenta de liberdade, sabe? E eu, assim que eu levei a minha vida dentro dessa liberdade, me julgo uma das pessoas mais quebradoras de tabus nessa cidade. Sabe? E não digo isso com... Ai, eu sou da época em que as pessoas não se podiam engravidar sem o marido. Eu fiquei grávida sem marido. E com muito orgulho tenho um filho maravilhoso que já está com 50 anos. Sou avó, sou bisavó por parte dele. E de maneira alguma eu me senti diminuída nessa cidade por causa disso. Até porque nessa época eu já fazia dublagens nos clubes de Manaus. Manaus não tinha teatros tantos assim, era o Teatro Juvenil e o Teatro Amazonas, né? E eu ainda não tinha ingressado no teatro, então o que eu fazia? Nós formávamos grupos, e escolhíamos músicas e fazíamos o que hoje é chamado dentro do teatro, tipo laboratório. Não é? Escolhíamos um roteiro, fazíamos um roteiro, escolhíamos e montávamos com um grupo grande um espetáculo dentro desses clubes, que era isso que levava as pessoas para dentro dos clubes. Tá? Isso sem ganhar um centavo, nem refrigerante. Tá? Isso é porque nós amávamos, que era isso que eu gostaria muito que os artistas de hoje fizessem. Não tanto, eu acho que tem que sobreviver, mas também tem que amar tanto quanto nós amávamos, sabe? E não nos ligávamos para o que poderia vir de agrado, não. Nós queríamos estar ali apresentando aquele trabalho que para nós era gratificante. E então, nesse período que eu estava fazendo dublagens, etc., foi quando eu engravidei, e eu sempre dizia, os clubes precisam de mim. Eu não preciso dos clubes, porque eles ganham dinheiro graças ao trabalho que nós desenvolvemos aqui. Então, quando eu fiquei grávida, eu cheguei com cada um deles, eu estou grávida, o marido não está comigo, se quiser me receber, me recebe, se não me quiser, tchau, PT, saudações. E nessa época, quando a moça perdia a virgindade, nós inteiros sabia. As portas dos clubes eram fechadas, as meninas passavam o maior vexame. Na porta dos clubes elas eram barradas, porque tinham perdido a virgindade. E eu fui lá e disse, eu estou grávida. Eles não puderam fazer outra coisa a não se abrir as portas para mim. Porque dependia também de mim, né? E assim foi, eu quebrei um tabu, foi um tabu que eu quebrei. Que daí para diante a gente não podia barrar ninguém, né? Então essa foi uma das partes da minha vida, que pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe, porque a gente quando fala muito da arte da gente, né? E pouco da vida, né? Mas eu gosto de falar da minha vida, porque minha vida, eu sempre digo, minha vida é um livro aberto. Eu nunca escondi o que sou, o que vim fazer, o que eu faço, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito livre para dizer aquilo que me vem na mente e na cabeça. Pois é, mas o que eu tenho de falar sobre a minha vida ainda é que dessa minha vida de liberdade, de felicidade, de amor, eu amei poucos, mas amei muito. Eu tive 4 filhos, Kleber, Kathleen, Kirk e Marco Antônio. São meus 4 filhos que me deram 10 netos e agora tenho mais um bisnetinho, tenho 2 bisnetos maravilhosos também, um com 12 anos e o outro com quase 2 meses, né? E essa é a minha grande felicidade de ter sido uma pessoa que viveu. Eu considero isso e me julgo uma pessoa muito feliz, que eu vivi, soube viver, entende? Pode ter sido de que maneira foi, não importa. O importante é que eu sempre fiz tudo aquilo que tive vontade de fazer. Nunca roubei, nunca procurei destruir a vida de ninguém, sempre dentro do respeito. Amo as pessoas pelas suas virtudes, embora tenham defeitos, porque eu também tenho os meus, né? E por ter ninguém é perfeito, mas eu costumo não ter rancor, não ter rancor de ninguém,
sempre perdoo muito as pessoas, porque elas, no fundo, somos seres humanos. Somos fadados a errar, né? Eu não digo que eu nunca errei muitas vezes, não é? Mas depois eu reconheci meus erros e procurei consertá-los. A vida artística começou quando criança, né? Depois passei a fazer, depois disso, rádio, né? Depois da rádio, meu pai me levava também para fazer nas pastorinhas, fui do Pastoral do Luso. Depois disso, dentro do IEA, eu fazia as minhas apresentações. Na época do IEA, a dona Lila, quando a minha mãe ia me matricular, ela dizia: "Ah, a senhora que é empresária da artista?" E a minha mãe: "Oi, Edneuza, o que tu já aprontaste aqui?" Eu não aprontei nada, não. A senhora sabia que ela faz das janelas como se fosse o palco? Tempo de cair lá. Mas eu era capetinha mesmo. Mas eu sempre, como eu disse, sempre no lado bom da história. E então minha vida artística começou nisso. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, o Atlético Barés Clube, que agora se tornou Sírio-Libanês, o Atlético Barés Clube, ele tinha um grupo que fazia dublagens. E tinha uma menina que por sinal faleceu agora há pouco tempo, a Rita de Cássia. A Rita era a rainha da dublagem do Atlético Barés Clube, que meu tio na época era presidente, que era dos sírios libaneses. E aí ela ia casar, então resolveu abandonar o trono. E então eu fui vendo que eu escondidinha, que o papai não deixava eu ir, né? Eu escondidinha fui lá e vi, eu digo: eu vou aprender a fazer dublagem. Aí eu fui e comprei um disco da Brenda Lee chamado Jambalaya, e aprendi a dublagem, fui num domingo lá e fui eleita a rainha da dublagem com aquela música. Papai soube, quase ele morre. Mas aí já era tarde demais. Então eu comecei a procurar outros tipos de músicas, não é? Com outras cantoras. Aí eu entrei com até a Ella Fitzgerald, eu fiz Maria Bethânia, fiz Elza Soares, fazia muito Elza Soares, fazia Ciro Monteiro e Elisete Cardoso, fazia Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, né? Fazia também um cara que eu admiro muito, que é o Moreira da Silva, o malandro, né? Foi um malandro apaixonado que acabou se suicidando. Então eu sempre procurei a dublagem que tinha música e fala, por causa da precisão. Né? E com esse meu dom também de fazer a dublagem, eu saí para Parintins, fui Boa Vista, sempre contratada, né? Aí até que veio o Gerson Albano de Souza e me convidou para ensaiar uma peça chamada O Fardão, com Moacir Bezerra. E então ensaiei. Esse espetáculo ele não foi apresentado, não. Nós ficamos só nos ensaios, porque surgiram outros problemas, negócio de trabalho, essas coisas, e não se conseguiu montar. Mas aí eu senti que estava ali a minha vida, no teatro. Então eu passei também a procurar a questão do teatro. Então eu fui chamada pelo Álvaro Braga, já falecido também. Ele tinha uma peça chamada O Retrato de um Camarim, né? E me convidou para trabalhar com ele. Nós eram 4 personagens. E eu então topei a parada. E montamos, eu fui eleita a melhor atriz desde esse ano numa coluna do Sérgio Cardoso, que na época o Sérgio escrevia em jornal, né? E aí, daí para diante eu não perdi mais. Eu continuei fazendo teatro, não é? E ajudando muitos outros colegas, ajudei muito, tomei gosto pela direção também, né? E continuei fazendo isso, teatro, né? E no meio do teatro voltou a rádio também, que aí o Clodoaldo Guerra, junto com o Luiz Almeida, tinha um programa que faziam críticas sociais, políticas sociais, policiais, o caramba. Então nós montamos um programa com sátiras em cima dessas coisas, fazíamos vozes, bordões, essas coisas. E eu fiquei na rádio, um programa do Clodoaldo Guerra durante muito tempo. Eu e um rapaz que falecido agora há pouco tempo, também chamado Mário Jorge Dias Bittencourt, que era um grande artista também. E
E então eu misturava rádio também com teatro. Então eu passei a englobar dentro disso tudo, como o teatro, como a arte não nos dava sobrevivência alguma, só trabalho. Eu fui funcionária pública, eu fui vendedora, eu comecei fui convidada pelo recém-falecido Azevedo, né, para fazer um comercial da TV lá. Então eu tinha um personagem chamado Dona Raimunda, que tinha um marido chamado Até que Enfim, que quem fazia era o Bonatti. Isso tornou-se que luxo da cidade, esse comercial Dona Raimunda e Até que Enfim. Acabei eu indo trabalhar nas lojas, recebendo com Dona Raimunda, não é? E isso tudo no mesmo período. Então eu fui trabalhar, também trabalhava, chamava bingo durante a noite nessas casas de bingo, para sobreviver e dar sobrevivência aos meus 4 filhos que eu criei sozinha, não é? E me orgulho muito disso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me sinto vencedora e dou sempre conselho às minhas amigas: não se deixe abater, vá à luta. Eu sei que os dias de hoje são diferentes, mas faça com que eles melhorem, depende só de todos nós. Porque eu costumo dizer até para os meus alunos que no meu dicionário não existe a palavra não sei. Não existe. Existe aquela palavra que eu vou fazer. Se sair certo, bem. Se não sair, eu vou à luta de novo, até conseguir. Mas não existe a palavra não sei. E nem devo fazer. Eu devo. Vou fazer. Tá entendendo? Bom, e nesse intervalozinho aí, no ano 2000, eu fui convidada pela Socorro Andrade para dar um curso de teatro, no Cláudio Santoro, no Liceu de Ofício Cláudio Santoro, e lá eu fiquei 10 anos. E me orgulho muito disso, me orgulho porque esses meninos que foram meus alunos na época, eles hoje estão brilhando, ganhando prêmios de melhor ator, fizeram o EA, e eu chorei muito quando saiu os primeiros, não formandos, mas quando teve a primeira, como é que dá o nome? Que para entrar para a faculdade, como é que dá o nome? Me ajudem, pelo amor de Deus. Vestibular, e tinham passado 99% foram meus alunos. Eu chorei muito de alegria, sabe, de orgulho, de saber que eu tinha passado para esses meninos um pouco daquilo que eu sabia, que não pode se passar tudo, porque é impossível, mas um pouco de tudo aquilo que a gente sabia, que a gente aprendeu na vida, porque eu nunca tive curso de teatro. Eu fiz 3 oficinas, uma maquiagem de teatro, uma de direção, e a outra, uma oficina de 1 semana, e a outra de iluminação, né? Nunca fiz interpretação, eu aprendi na marra. Eu digo sempre para eles: orgulhem-se hoje, que vocês hoje têm. Mas eu na época não tinha. Eu tive vontade e fui à luta porque era isso tudo que eu queria na minha vida. Essa é a minha parte de teatro, não é? De teatro, de arte. E misturada a isso tudo, eu sempre fiz de tudo um pouco. Cantava, não é? Mas meu grande sonho, sabe qual era? De ser bailarina. Sabe por que eu não consegui ser bailarina? Porque eu era pobre. E na época que eu podia fazer os cursos que eu deveria por causa da idade, só quem podia fazer era gente que tinha grana, porque podiam pagar uma professora de balé que vinha de fora, que aqui não tinham professores de balé. Então eu me contentava, que a minha mãe lavadeira, eu me contentava com a trouxa na cabeça de vir passar na frente do Ideal e botar a trouxa no chão e ficar olhando os braços das meninas através das janelas. Tá entendendo? Mas isso não me entristece, não. São boas lembranças. Isso significa o quê? Que se eu não conseguir de uma forma, eu consegui de outra. Não é? Minha missão era aquela, e não aquela outra. Tá entendendo? Deus queria que eu fizesse, embora eu seja uma católica consciente, mas sem ser beata, né? Não sou frequentadora de igreja, não é? Eu respeito pra caramba toda e qualquer religião, né? Respeito. Mas eu tenho uma pré-concebida, essa é minha, e eu não passo para ninguém, porque eu acho que Deus nos dá inteligência suficiente para sabermos o que queremos ou não. Não é? Eu converso muito com ele aqui, sentadinho na minha cadeira na garagem, eu olho para o céu e converso com ele. Eu bato longos papos com ele, maravilhosos.
Essa é a minha religião. Então é isso que eu digo sempre, as pessoas seguem seus caminhos de acordo com aquilo que ele determina. E foi ele que determinou para que eu fosse isso, o que sou. Mas olha, eu tenho que consertar uma coisa. O primeiro espetáculo meu não foi Retrato de um Camarim, foi Ciranda do Desamor. Eu me enganei, então vou consertar isso. É Ciranda do Desamor. E trabalhei, fui do TESC também, né? Durante muito tempo fui do TESC, fiz grandes trabalhos no TESC, onde eu conheci quase todo o Brasil através do espetáculo TESC. Fui também, levantei bandeiras, participei muito tempo da Federação de Teatro também, sempre militando pela federação. E durante esse período também, fazendo isso, eu também fazia folclore. Trabalho no folclore até hoje, né? Trabalho com folclore porque eu acho que também é um caminho da arte, né? Que é a arte popular. E que eu respeito e tiro meu chapéu para esse pessoal que faz esse tipo de arte até hoje, né? Meu filho, inclusive, o caçula, aliás, os meus filhos, menos a moça, que eu tenho 3 homens e uma mulher, todos eles são encaminhados e trabalham com isso, com arte popular, né? O Kleber, o Marco e o Kirk trabalham com arte popular, né? Ciranda, dança regional, com quadrilha, tribos e etc. Eles trabalham com isso também, até hoje, né? E eu sempre que posso também estou dando aquele apoio para eles, né? Porque eu gosto, participo. Bom, e durante esse período também trabalhando com folclore, como eu falei, né? Sempre misturei muitas coisas. Aí descobriram que eu cantava um pouquinho também. Aí a TV Cultura, com a Carrossel da Saudade, eu passei a cantar também no Carrossel da Saudade. Mas eu esqueci de dizer uma coisa, que na minha juventude, pós-juventude, todo durante a juventude, eu fui crooner de conjunto também. Eu cantei em dois grupos musicais, um que era exclusivo da União Esportiva Portuguesa, que era os Pilantrões, e também fui empresária e cantora do Aquário, né? do grupo chamado Aquário. E foi nesse período, então, que também você vê como eu fazia quase tudo ao mesmo tempo, né? E isso me envolvia, porque é isso que eu gostava. Eu não podia fazer isso que lá estava a Edneuza procurando fazer essas coisas. Não me arrependo de nada disso. Isso só cresceu, me fez crescer muito como gente, né? Porque a gente passa a conhecer tanto tipo o ser humano, passa a compreender o ser humano. Isso é muito legal, conhecer o ser humano, né? Envolvido com essas coisas. Depois disso, quando em 1980, antes disso, eu também durante o carnaval, que sempre gostei de carnaval. Eu nasci no dia 16 de fevereiro. Numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, quando estava começando a batalha de confete na Eduardo Ribeiro, eu estava berrando lá dentro do Hospital de Santa Casa de Misericórdia, onde eu nasci, né? Então tinha que gostar de carnaval também, né? Então minha mãe incentivava muito, né, papai, por causa do relógio municipal, ele ali fazia vendas de confetes, serpentinas, o carnaval geralmente era os desfiles dos blocos, faziam uma volta ali por trás do relógio, subiu o Eduardo Ribeiro e descia, e eu estava ali. Então aí eu participava das escolas de samba, dos blocos e das escolas de samba daqui de Manaus. Comecei com o Unidos da Selva, depois fui para Vitória Régia. Da Vitória Régia eu fui para um que eu junto com esse Mário Jorge fundamos, que era o Império Amazônico, e logo em seguida, Em Cima da Hora me chamou, fiquei 2 anos Em Cima da Hora. Aí foi quando a Aparecida foi fundada, não é, por um grupo que era da Em Cima da Hora, e me chamaram e eu ingressei e fiquei 26 anos na Aparecida. Bom, e não podia deixar de ser, porque quando eu comecei a trabalhar pela Aparecida, comecei a trabalhar muito mais na parte carnavalesca dela, sobre negócio de enredos, etc., eu descobri que não tinha porta-bandeira, tinha mestre-sala, mas não tinha porta-bandeira, porque nesse período também eu concorria nos bailes de fantasia em Manaus. Eu sou uma das grandes detentoras de prêmios, de luxo, de originalidade. Estava em todas, Ideal, Rio Negro, União Esportiva Portuguesa, Shake Club, eu estava em todas elas, eu estava concorrendo. Que eu gostava, que é uma das coisas que eu gosto de fazer também, criar.
criar a fantasia, não é? Então assim, então eu peguei e eu me perdi agora. Sim. Escola de samba. Sim, aí eu cheguei e disse assim, a escola de samba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma fantasia para concorrer no Rio Negro, eu faço no estilo de porta-bandeira e você é a porta-bandeira de vocês. É mesmo, Edinaldo, tão fácil, eu fui, porque a escola também não tinha condição de fazer, era o primeiro ano dela. E eu fui e fiz a fantasia, né? E fui ser porta-bandeira. Ganhei no Rio Negro Clube e depois eu fui desfilar pela Aparecida e já fomos nota 10. Eu e o meu primeiro mestre-sala, que era o Jô, que era militar, de Marinha. E aí nós, então, o pessoal se empolgou e vamos embora continuar sendo porta-bandeira. E embora eu ficasse anunciando que eu ia largar, porque eu não gosto de fazer sempre o mesmo personagem, né? Eu vou largar, vou deixar, mas não deixava. E nesse não vou deixar, quando eu queria deixar ele não deixava, eu passei 26 anos como porta-bandeira, né? Foi uma vida como porta-bandeira, do qual também não me arrependo, me sinto muito orgulhosa. Hoje está aí as minhas 25 fantasias, que eu 26 anos, mas só tenho 25 fantasias, porque teve um desfile que não aconteceu, que não houve desfile, que foi em 1990, que não teve desfile, né? E aí eu peguei e fiz das minhas 25 fantasias, a Secretaria de Cultura adquiriu, né? Depois do desfile da Grande Família, que me homenageou em 1914, a Grande Família me homenageou, fui enredo da Grande Família, e eu coloquei essas 25 fantasias desfilando, não é? As pessoas fazendo personagem, cada um com a minha fantasia de cada ano, e resultado nisso tudo, aí a Secretaria de Cultura adquiriu, fez uma exposição lá no Palácio da Justiça, e hoje ela está lá no Povos da Amazônia, né? Está lá em exposição para quem quiser conhecer as fantasias de Edneuza Sado. E assim foi. As minhas netas, minha filha foi um ano como porta-bandeira, segunda porta-bandeira, mas ela chegou comigo e disse: mãe, não faça isso comigo. Eu sou Kathleen, a senhora que é Edneuza. As pessoas vão sempre cobrar para que eu seja igualzinha. Eu não sou. A senhora é única, a senhora é Edneuza. Aí eu incentivei muito minhas netas, que gostavam muito de ser. A Naruna, que foi durante muitos anos, ela começou com 5 anos de idade na Aparecida, já largou adulta, não é? Teve que deixar porque casou né, de cuidar de filho, e essa coisa de ser porta-bandeira também exige muito da pessoa, a pessoa tem que estar muito presente, né? E em seguida a Naimê, que é a irmã dela mais nova, né? Também foi ser porta-bandeira e teve que parar também, porque também engravidou. Musicais é uma coisa, uma das coisas da área de teatro que eu mais gosto também, que eu gosto muito de musical. Talvez seja por isso que a minha vontade de ser bailarina, né, que me levou também a gostar de musicais. Eu sempre gostei muito de musicais, então eu participei muitas vezes de shows musicais, né? E eu montei um trabalho chamado Uma Saudade, Uma Rosa, Um Beijo, de parceria com Kleber Cruz. Kleber fez a direção musical, eu faço a direção geral, né? E o roteiro é meu, e baseado na nossa juventude, né? Porque assim, eu sou saudosista, não nego. Também sou regionalista, tá? Não vou negar que eu amo minha terra, amo tudo que tem nela, de errado, de bonito eu gosto, do jeito que ela é. Mas gostava muito mais como ela era. Manaus, de antes, é a minha paixão. E eu escrevi um texto também chamado Saudades do Adolfo, onde eu falo do mercado Adolfo Lisboa, no período de 50, 60, 70, onde ele era um mercado. Hoje ele está muito mais para turista do que para o povo, né? E eu não falo da estrutura física dele, eu falo daqueles que estavam lá dentro vendendo, dos mercadores e daqueles que iam lá comprar, sabe? O espetáculo é gostoso, é um musical também,
tá? Tem muito texto, mas ele é musical, porque eu sempre, em todos os meus trabalhos, eu coloco música. Não adianta. Todos eles, todos eles. Quando eu trabalho com meus alunos, eu trabalho muito colocando música também. Tá entendendo? Gosto. Eu acho que a música, ela faz com que as pessoas sintam cheiros, sintam, sabe, emoções, visualização de tudo aquilo que você está cantando. Eu trabalho muito essa questão na interpretação disso, né? A música te ajuda muito, ela é muito visceral, né? E eu coloco muita música em cima disso, né? Muito, em todos os meus trabalhos. E eu fiz participação no concerto de Natal desde o seu primeiro ano, que o concerto de Natal começou no Sambódromo com os alunos e professores do liceu. Foi quando o Robério viu, ficou apaixonado e resolveu ampliar muito mais, né? Então eu participei desde o início do concerto de Natal e com muita satisfação. E também o Marcelo de Jesus, o maestro Marcelo de Jesus, eu participei junto com ele, com Zacarias, no orquestra feminina, os artistas, as mulheres, né, da música, né, junto com a minha querida e amada colega de adolescência, nem tanto, mas de juventude, que é a Cátia Maria, né, fomos colegas vizinhos na Cachoeirinha, porque onde eu morei também, porque depois que eu saí da Saldanha Maria, eu fui para a Cachoeirinha, né, e ela era minha vizinha, né, cantávamos juntas no meio da rua, eu era dançarina de rock. Né? Eu gostava de dançar rock, a minha prima tocava violão e eu dançava no meio da rua. Eu sempre fui assim. Quando aprendi a fazer, também fui cabeleireira, quando aprendi a fazer cabelo, eu fazia no meio da rua nas coleguinhas para aprender, elas eram as minhas cobaias. Bom, então era assim, então eu sempre participei de música, e gosto de cantar. Gosto. Não tenho uma vozeirão, eu sempre digo que eu sou uma atriz que canta. Eu não sou uma cantora. Eu sou uma atriz que canta. E de vez em quando eu solto a minha voz, como nesse Uma Saudade, Uma Rosa, Um Beijo, em que a gente, com esse título, a gente homenageia uma pessoa chamada Flaviano Limonge, que tinha uma coluna que quando ele terminava para vocês, uma rosa, uma saudade, uma rosa, um beijo. A gente então homenageia ele, né? E é um espetáculo bonito, são 4 atores que cantam. É isso que torna o espetáculo mais bonito. É engraçado, tu sabes o que é? Eu digo assim, eu costumo fazer cabelo, barba e bigode, né? E é o que eu fiz na minha vida, barba, cabelo, bigode e mais algumas coisas também, né? Porque eu não podia fazer o teatro sem também ter uma participação no cinema, onde eu descobri que também seria um outro caminho maravilhoso e para mim foi de um aprendizado assim incrível. Eu fiz uns 3 curtas, né? E fiz 2 longas. Uma longa foi Os Aviadores, que eu fiz logo depois da Festa da Menina Morta, que foi dirigido pelo Matheus Stengaile, né? Do qual eu muito me orgulho pelo trabalho que foi desenvolvido, pela direção do Matheus, que foi espetacular. Foi um diretor que nos deixou assim, muita vontade para criar, sabe, sem exigência, e de repente sair dizendo maravilhas, orgulho do trabalho que nós, amazonenses, desenvolvemos no filme dele, né? E um filme que teve 21 prêmios nacional e internacional, né? E isso muito me orgulha, me satisfaz, me deixa bem com a vida. Me deixa bem com a vida. Então, eu acho que eu não tenho muita coisa mais para dizer, porque a gente vai lembrando de coisas, né, que a gente fez, e eu não posso dizer se deixei de fazer. Eu acho que eu fiz a maioria das coisas que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Graças a Deus.